Hoje é 2 de julho de 2013, aqui detrás da Câmara, eu, Frei Gilvanda Luiz Moreira. Nós estamos aqui no cemitério Renascer em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Há pouco aconteceu o sepultamento do professor de Geografia, William Rosa Alves. Vamos conversar com algumas pessoas. Meu irmão, como é que é seu nome completo? Júlio César de Oliveira. Júlio, você conheceu, conviveu, o que você destacaria assim, da vida do William Rosa Alves? William Rosa eu conheci em 1989 no movimento estudantil, e quando nós fizemos o movimento estudantil juntos, né, ele fazendo geografia, eu fazendo biblioteconomia, e participamos de muitas discussões pelo movimento estudantil, DCE, UEE, UNE, fomos a vários congressos em vários lugares do Brasil, né? E tem dele uma lembrança de uma pessoa sempre atenta, sempre focada no seu objetivo, bastante crítico, porém bastante discreto. E após alguns anos, eu me formando em biblioteconomia, 3 anos depois eu fui ser aluno de geografia e fui aluno dele. Fiz algumas matérias com ele, ele me ensinou muita coisa. Isso na UFMG? Na UFMG, no IGC da UFMG. Instituto de Geociência, né? Instituto de Geociência da Universidade Federal de Minas Gerais. É uma pessoa a quem eu aprendi muito a admirar, né? Principalmente pela sua simplicidade, pela sua firmeza e pela sua vida também, né? Pela sua luta, né? Aos movimentos sociais, a crítica ao capitalismo, como diz você, máquina de moer carne, o meio ambiente, né? Mas continuamos nessa luta. Eu vou sentir muita saudade do professor William, que ele esteja num bom lugar e vá para um bom lugar onde sempre mereceu estar, né? Ok, muito obrigado. Presente. Muito obrigado, Júlio. William presente. Estou aqui com a professora Maria de Fátima Almeida Martins, que é professora na Faculdade de Educação da UFMG. Professora Fátima, o que é preciso dizer sobre o professor William Rosa Alves? Acho que falar do William é falar de um lugar que ele ocupou, como de uma insistência a um lugar em que ele, por ter ocupado esse lugar, ele fez dessa ocupação a vida para que outros pudessem também participar daquilo que a sociedade moderna pôde e tem como possibilidade de uma vida melhor. Acho que o William na universidade, como professor, como pesquisador, ele sempre trouxe para as questões da vida um movimento de reflexão. Eu aprendi com o William a escola. Aprendi com o William, não a escola, mas como que na escola pode-se pensar a vida. As questões do cotidiano, as crianças, o entorno. E como que no processo de aprendizagem ele nos levou a refletir sobre questões que a geografia tinha, né? Então o William pensava e elaborava no fazer, sim, eu diria que ainda que não tenha sido de uma forma mais profunda, mas ele sempre primou por um movimento de articulação entre a prática e a vida, entre a teoria e a vida. Então, acho que o que moveu a vida do William foi pensar que todos nós, vivendo essa sociedade moderna, temos direito a vivê-la da forma como ela está. E sabendo das contradições que esta sociedade tem, ele optou por lutar e estar daquele que vivia as formas mais difíceis de estar nesta sociedade. Ok, muito obrigado, professora Fátima. Estou aqui também com a Salomé. Salomé, como é que é seu nome completo? Salomé Madalena Alves. Você conviveu, conheceu, aprendeu, lutou ao lado do William Rosa também? Muito, muito.
O que você acha que é importante destacar sobre a pessoa William Rosa Alves? A pessoa mais doce que eu já vi, mais humana. O William é uma pessoa singular. Ele, quando eu o conheci, ele foi contemporâneo dele na UFMG, nós estudamos juntos algumas matérias. E nós lidávamos ali com os afazeres da faculdade, também com as lutas que a gente, enquanto estudante, tinha, né? Por conseguir professor para dar uma matéria X, sempre o William estava do nosso lado, ele sempre ajudava a conversar. Quando a gente precisava de qualquer coisa que fosse relacionada à escola, ele estava ali sempre pronto a ajudar. Ele é uma pessoa inteligentíssima, ímpar. Aliás, ele conseguiu ser aprovado num concurso na UFMG, muito novo, e parece que vocês foram os primeiros negros a ingressarem na UFMG como professor, não foi? Exatamente, um orgulho. Porque se ele morreu aos 45 anos, ele já tem mais de 20 anos de UFMG, não tem? Tem mais de 20 anos, tem. Ele formou no ano de 92, final de 91. Isso em geografia? Em geografia. Ele fez a graduação de geografia dele em tempo recorde. Ele fez o mestrado dele, quando ele foi fazer o mestrado lá em Presidente Prudente, nós éramos vizinhos lá em Contagem, ele morava lá, então eu me lembro que o William é muito pobre, menino pobre, negro pobre, que entrou na UFMG. Filho da periferia. Filho da periferia, um menino que veio, a mãe dele falou comigo assim um dia, Salomé, ele não tem roupa direito para levar para esse mestrado. Eu falei, vamos fazer um enxoval para ele. Aí eu fui na casa da minha sogra, que tinha 4 filhos, falei com ela, me dá a camisa dos seus meninos, umas camisas bonitinhas, boas, que eu quero arrumar um enxoval do William. Comprei toalha de rosto, toalha de banho, e fiz aquela malinha e falei, William, você tem que ir lá na minha casa buscar a malinha para você levar, porque eu fiz um enxoval para você levar para o Presidente Prudente. Esse menino fez uma coisa que ninguém faz, ele fez um mestrado em Presidente Prudente com a defesa de tese em 1 ano. Em 1 ano. E agora, tá quase terminando o doutorado. Ele vai, né? Ele vai. À toa não foi. Ele veio nesse mundo porque ele tinha uma razão. Ele tem uma razão. A razão dele era defender as pessoas. Defender todos nós. Do poder, sabe? Do poder que é esse aí, né? A corrupção. Era um menino que falava. Ele tinha o que dizer sempre, com aquela inteligência dele. Ele sempre tinha o que dizer, sempre para defender o mais pobre. Ele sempre defendia as minorias, porque ele também era alguém que viu o que aconteceu com o povo do Brasil, né? Um dos aspectos eloquentes na vida do William que eu observei, o William nasceu em 5 de maio de 1968. Quer dizer, nasceu em maio de 68, nasceu no meio do esplendor da Revolução Estudantil. E 45 anos depois, o William agora parte para a vida plena no meio de um levante da juventude brasileira. Isso aconteceu, não foi à toa, não. Ele nasceu para fazer diferença, ele veio nesse mundo para fazer diferença. Porque a bondade dele e o conhecimento que ele tinha e a certeza que ele tinha, que ele queria ver as pessoas tão bem, ele lutou para isso. Ele fez a diferença, do meu ponto de vista. Então, certamente agora ele estava junto com os movimentos aí da juventude, porque ele era um jovem assim, espetacular. Ele era uma pessoa espetacular, que fez a diferença assim. Ok, muito obrigado, viu? Obrigada a você. Estamos aqui também com o Jonas. Jonas, como é que é seu nome completo? Jonas Rodrigo do Amaral. Jonas, você foi estudante do William Rosa. O que você gostaria de declarar sobre a pessoa, quem foi, quem é e quem vai continuar sendo? O que fez o William que te marcou? Bom, o William, eu conheci ele fazendo uma disciplina com ele, mas aproximei mais durante a monografia. Isso no curso de Geografia na UFMG? Geografia e Licenciatura, que foi meu orientador. E nesse momento que a gente ficou mais próximo, eu pude perceber assim, um exemplo de ética dentro ali do departamento de Geografia da UFMG. Uma pessoa que mais me mostrou assim, uma coerência entre aquilo que estuda e as práticas no seu dia a dia. Assim.
Eu acho que era uma pessoa pouco compreendida e carregou um fardo de ser esse cara, de buscar uma justiça, de buscar essa coerência. Assim, eu acho que isso aí tem que ser lembrado também. Ô, Jonas, você está com a camiseta aqui da Associação dos Geógrafos Brasileiros. Do qual, né? O William foi importante também para a AGB, Associação dos Geógrafos do Brasil? Nossa, esse aí tem sem maior sombra de dúvidas. Eu acho que ele era um dos mais atuantes ali dentro dos geógrafos que eu conheço ali da associação, principalmente aqui na seção local Belo Horizonte. Com certeza o William era peça-chave, fundamental ali entre os colegas. Eu acho que outros colegas poderiam falar inclusive melhor, porque a participação dele era muito grande, a contribuição enorme. Ok, Jonas, muito obrigado, viu? Nada. Estou aqui também com o Lucas. Lucas, como é que é seu nome completo? Lucas Oliveira Sepúlveda. Você também foi aluno do professor William Rosa? Fui aluno dele na graduação, na Geografia da UFMG. Conheci ele na AGB, numa reunião da AGB. Associação dos Geógrafos Brasileiros. Né? Isso. Ele participava sempre e me lembro dele na AGB. A minha primeira vez que eu vi ele foi ele falando algo que eu jamais tinha imaginado sobre Belo Horizonte, de formas muito... do jeito dele, né? Ele falava muita informação e o que eu mais lembro do William é que ele não te dava a resposta completa, ele te fazia pensar. E como um espírito iluminado que ele era, de vir para o planeta Terra fazer as pessoas pensarem, ele deixou muitos frutos por causa disso, porque as pessoas não ouviram a resposta, as pessoas descobriram a resposta através da ideia que ele dava. Então você pensava ali, matutava um tempo e aí você chegava numa resposta que você fala, poxa, talvez se eu tivesse me falado essa resposta eu nunca tivesse dado atenção a ela passaria despercebida. E como aluno, né, sem luz, lembro de uma aula dele que a gente fez um trabalho de campo na Serra do Cipó e a gente estava estudando Belo Horizonte. Muita gente poderia perguntar, mas por que a gente está indo para a Serra do Cipó? Quando a gente chegou em Cardeal Mota, a gente se sentiu em Belo Horizonte, era Belo Horizonte, e aquilo foi tão incrível para mim, assim, de ver que, poxa, tantas coisas a gente não tá vendo nada, e ele tinha essa capacidade de mostrar pra gente muito dessas coisas que a gente não estava enxergando bem na nossa frente. Pra mim o William foi uma grande pessoa que assim, ele era muito simples, né? Eu vi que a simplicidade do ser humano no final das contas, é tudo que a gente precisa. Simplicidade. É isso aí, você tem pra falar do William. Ok, muito obrigado, Lucas. Matheus, como é que é seu nome completo? Meu nome é Matheus Cota Ribeiro. E você foi estudante do William? Eu fui aluno do GC no período que o William estava fazendo seu doutorado de licença. Nós fomos colegas, participamos de muitos grupos de estudo juntos. E ele é uma pessoa incrível, fantástica, um tremendo intelectual, um tremendo lutador social. E é uma perda enorme para toda a sociedade brasileira. Era um homem que fazia a diferença em todos os meios no qual ele passava. E uma frase que eu sempre falava dele quando a gente se encontrava com outros colegas na geografia do Brasil afora, todo mundo sempre perguntava pelo William. E eu dizia sempre o seguinte, se você for em qualquer reunião de movimento social na periferia da região metropolitana de Belo Horizonte, você encontraria com o William lá. Então essa é a figura que nós perdemos, um grande intelectual e um cara da prática radical feroz, muito presente em todos os âmbitos da luta. Ok, muito obrigado, Matheus. Estou aqui também com o Pedro. Pedro, como é que é seu nome completo? Meu nome é Pedro Henrique de Mendonça Rezende. Você também estudou com o professor William Rosa? Eu fui aluno do William numa disciplina chamada Geografia Urbana, mas antes disso eu já convivia com ele num espaço na universidade, que é um centro de pesquisa em Geografia Urbana, e foi lá que eu convivi nos últimos 6 anos com o William. Eu teria muito o que dizer sobre essa convivência com ele, sobretudo os aspectos da experiência que ele trazia de vida, mas um aspecto que contrastava com o meu temperamento, que eu acho que é preciso frisar do William, é que eu sou um pouco nervoso e o William é extremamente calmo, e nós tivemos vários debates
E eu muitas vezes fui um pouco ríspido com ele e ele jamais foi ríspido, embora defendesse a opinião dele, divergia muitas vezes das minhas opiniões. Ele nunca me ofendeu ou ofendeu qualquer pessoa que estivesse próxima nesses debates. Então, mesmo quando eu falava de maneira ríspida, ele virava para mim e falava: "Ô Pedroca", e expunha o ponto de vista dele de maneira muitas vezes prolixa, mas era possível perguntar de novo, ele explicava. Enfim, eu acho que essa era uma grande virtude dele, de ser um pouco indiferente à diferença. Ele não segregava o diferente, né? Ele não tratava o diferente como alguém que deveria ser olhado como algo estranho, né? Ele respeitava essa diferença, escutava e rebatia na sinceridade, né? No argumento e não na braveza, como muitas vezes eu fazia, e eu acho que esse é um principal ensinamento que ele deixou para mim. Ok, muito obrigado, viu, Pedro? Oi, Tiago. Tiago, como é que é seu nome completo? Tiago Vieira de Azevedo. Você também conviveu com o William, estudou junto com ele? Curiosamente, eu não fui um aluno listado dele, assim, em nenhum momento do curso. Porém, eu fui aluno dele informalmente, né, em todos os contatos que eu tive com ele, nas atividades geradas pela geografia e no convívio mesmo, nos bares e tudo mais. Acho que o que fica mais assim do William para mim é a forma como ele relacionava honestamente com qualquer pessoa, né? Eu lembro que, independente do assunto, acho que ele tratava o próximo, a pessoa com quem ele se relacionava, de uma maneira muito aberta. Ele olhava nos olhos, ele tratava a pessoa de um jeito sério. Se ele tivesse algum questionamento, que às vezes colocasse a pessoa numa situação de reflexão, ou às vezes numa situação sem jeito, que ela tem que se colocar, opinar, isso era uma coisa que ele fazia. E me passou sempre uma aura serena, generosa, uma pessoa de se querer ficar próximo mesmo, uma pessoa que sempre acolheu. Ok, muito obrigado, meu irmão. Beleza, aqui, gravando aqui detrás do celular, eu, Frei Gilvando Luiz Moreira, hoje, dia 2 de julho de 2013, aqui no cemitério Renascer, em Contagem, região metropolitana, onde há poucos participamos aqui do sepultamento do professor William Rosa Alves, um grande geógrafo de Minas Gerais. Esse aqui é o primeiro de muitos tributos que prestaremos ao professor William Rosa Alves. E peço aqui às pessoas que assistirem a esse vídeo e que tiveram a alegria e a responsabilidade de conviver com o professor William Rosa, que se quiser escrever sobre ele, escreva o que você acha mais marcante na vida dele e pode enviar para o nosso e-mail, gilvanderlm@gmail.com, para assim, juntos, coletivamente, nós, espero, em um breve espaço de tempo, podermos editar uma biografia, né, escrevendo e registrando assim um pouco desse legado político, intelectual, de intelectual orgânico, de militância em prol de um mundo justo e solidário que o professor William Rosa deixou para nós. Um abraço, Frei Gilvander.